Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Não é a primeira vez que eu ministro uma palavra, uma mensagem nesse trecho da palavra de Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Guilherme Escoduto, pela confiança em nos ceder a palavra aqui nesse altar, aqui nesse púlpito. Atos 16, quem achou, diga glória a Deus. Apesar do pastor Guilherme ter dito que não tem teclado aqui na igreja, né? Eu estou em depressão. Que não tem tecladinho. Fico com essa brincadeira aí na cabeça. Mas realmente não sou um tecladista. Tem um guitarrista ali. Atos 16, irmãos, brincadeiras à parte. Esse tema é muito sério. Eu cheguei a mandar para o pastor Guilherme, mas o nosso irmão da mídia não está aí hoje. Mas eu vou ler para vocês aqui algumas informações. Mas primeiro vamos à palavra de Deus, para que possamos dar abertura a essa palavra. Atos 16, versículo 27. Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões, os açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esta palavra é minha, esta palavra é tua, esta palavra é do Senhor para nós. Mas veja, qual é a reação que nos chama a atenção aqui? O que me chamou a atenção nesse trecho da palavra, nessa série Palavras de Vida, que nós estaremos ministrando às quartas-feiras deste mês de setembro aqui na nossa igreja. O versículo 27, mais uma vez, diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E a palavra que me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu comecei a meditar nesse texto foi a palavra supor, ou a palavra suposição. E o que é suposição? É uma ideia preconcebida. O que é suposição? É um pensamento. O que é suposição? É uma conclusão precipitada, pautada em fundamentos ou em bases que não expressam uma verdade real. Então, às vezes, a pessoa supõe algo com base em algo que não é verdadeiro. Ela está criando uma verdade, ela está criando uma conclusão precipitada, fundamentando-se em fatos que não são reais. Isso é uma suposição. E o que esse homem fez foi exatamente isso. Ele supôs que todos os presos daquele cárcere haviam fugido, o que para ele, com certeza, seria uma causa terrível, um problema terrível, algo com o qual, pelo menos ao que parece, ele não estava disposto a quê? A lidar. É uma dificuldade com a qual ele não estava em condições humanas e psicológicas e emocionais para lidar. E cá entre nós, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que não estamos com uma condição psicológica, emocional, para poder lidar. E isso pode levar algumas pessoas a pensar na possibilidade de tirar a própria vida. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é uma realidade, é um fato. Eu tenho um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, de forma breve. Vou fazer aqui uma pequena leitura desse texto em nome de Jesus, e os irmãos, por favor, ouçam atentamente, porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo difícil, um tempo onde parece que estas coisas, ou que esse assunto, inclusive, não deve ser conversado, não deve ser falado, não tem que falar de vida, não podemos falar de morte. Mas enquanto falamos de vida, tem pessoas querendo tirar a própria vida, tem pessoas querendo morrer, tem pessoas querendo se matar. Isso é um fato, isso é uma realidade. Eu achei um texto muito interessante, na revista Super Interessante, e a pergunta do texto é: por que as pessoas se matam? Ou por que as pessoas pensam
em tirar a própria vida. Por que uma pessoa se mata? Por que alguém, não é? Eu estou falando aqui do carcereiro, usando o fato de ele ter se baseado numa suposição. Ele supôs, e pode-se até dizer que, no geral, as pessoas que pensam em tirar a própria vida, elas estão fundamentadas em suposições. Elas estão acreditando que coisas que para elas são difíceis, não vão ter como resolver, não vai ter solução, então melhor para ela procurar ela mesma tomar alguma atitude, e a atitude, infelizmente, é querer tirar a própria vida. E aí tem um texto que fala sobre isso, e o texto diz o seguinte, vamos lá: o desespero beira o insuportável. O texto tem 11 páginas, não vou me atrever a ler tudo, é claro, mas veja só essa parte inicial para a gente já enriquece aqui o que nós queremos passar para os irmãos. O desespero beira o insuportável. A cada dia o sofrimento físico ou emocional fica mais intenso e viver torna-se um fardo pesado e angustiante. Sua dor parece incomunicável. Por mais que você tente expressar a tristeza que sente, ninguém parece escutá-lo ou compreendê-lo. A vida perde o sentido, o mundo ao seu redor fica insosso, você sonha com a possibilidade de fechar os olhos e acordar num mundo totalmente diferente, no qual suas necessidades sejam saciadas e você se sinta outro. E as pessoas têm a mania de acreditar, algumas pessoas acham que a morte seria o passaporte para esse novo estado de vida, onde ela não mais teria nenhum problema, onde ela não mais teria nenhuma dificuldade, onde ela não mais teria nenhum desafio, onde ela não mais teria que esquentar a cabeça, onde o desespero que hoje ela se encontra vai acabar, onde a angústia que hoje a domina vai cessar. Então ela pensa, eu vou tirar a própria vida. E o texto continua dizendo, atire a primeira pedra, quem nunca pensou em morrer para escapar de uma sensação de dor ou de impotência extremas. Parece comum ao ser humano experimentar pelo menos uma vez na vida um momento de profundo desespero e de grande falta de esperança. Os adjetivos são mesmos esses. Extremo, a situação, né? É extrema, é insuportável, é profunda, mas aos poucos, se a pessoa permitir, tudo isso pode se reorganizar e a pessoa pode sim vir a ter um novo sentido, vir a ver as coisas de uma forma diferente. Mas não foi o que aconteceu com esse carcereiro logo de cara, porque quando ele viu as portas das prisões abertas, qual foi o sentimento que ele teve? De tirar a própria vida. Ele se viu diante de um desespero, ele viu-se diante de uma angústia, ele viu-se diante de uma aflição, ele viu-se diante de um problema que, humanamente falando, para ele não teria como solucionar. Se todos os presos fugiram, o que vai ser comigo em pleno Império Romano? Você é morto, então antes que alguém me mate, eu mesmo me mato. E é interessante que em séries antigas, filmes antigos, a questão do suicídio era vista, não sei como, nem por que razão, como até um ato honroso, mas não tem nada de honroso nisso. Não tem nada de honroso. E quando o texto fala aqui que quem nunca pensou, eu vou falar para vocês que eu já pensei. Na outra denominação teve um tempo da minha vida em que pensar em morrer era uma constante na minha vida. Pensar em morrer era algo que fazia parte do meu dia a dia. Até porque eu estava cansado da situação que eu vivia e parecia não ter para onde ir, então você pensa em quê? Vamos tirar a própria vida. Vamos morrer. Então tem muitas pessoas que vão por esse caminho, que acham que isso é uma saída, mas irmãos, essa não é a saída. Se porventura alguém nos ouve nessa hora e tem pensado dessa forma, pastor, parece que o meu caminho é esse. Parece que esse é o meu rumo. Não é esse o rumo. Deus tem outros planos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. É interessante, eu não vou ler, mas aqui nesse texto fala algumas coisas, por exemplo, suicídio mata mais que homicídios e desastres. Tem frases que as pessoas que vão por esse caminho começam a dizer para si mesmas, né? Minha cabeça não recupera, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu estava lá em Barra Mansa, na igreja do Nazareno em Barra Mansa, num domingo, era final de ano, foi no final do ano, foi na virada, né? No final do ano ali, dezembro, era 23, 24 de dezembro, lá na igreja do Nazareno em Barra Mansa, e eu estou abrindo a porta da igreja, por volta das 6 horas da noite. Eu abri a porta da igreja, mas quando eu abri a porta da igreja, ouvi um grito de mulher, como se ela estivesse sendo esfaqueada. Irmãos, naquela hora eu não pensei nada, eu olhei para frente, a única coisa que eu vi do outro lado da rua foi um portãozinho, e eu acreditei que o grito tinha vindo de lá. Deixei a igreja lá e corri lá para dentro daquela casa. Entrei, o portão estava aberto, saí entrando. Quando cheguei lá no Era Cena,
o nome do rapaz, eu não vou citar aqui por uma questão de ética, mas ele passava sempre na porta da igreja, eu dava panfletinho de evangelismo para ele, lá em Barra Mansa, e ele estava lá com a corda amarrada no pescoço, tentando tirar a própria vida. A cunhada chegou e conseguiu, ela gritou de desespero, tentando tirar ele da corda, e ela segurava ele pelas pernas, e ele lá já ficando vermelho, ele era branco, eu estava ficando bem vermelho, quase roxo. Mas glória a Deus, graças a Deus, aquela vida não se perdeu naquele dia. Mas aquele homem vinha de um quadro e ele chegou até a compartilhar comigo, engraçado, mas de vez em quando eu parava com ele geralmente passava bêbado, e ele falou que ele gastou um determinado dinheiro, investiu numa peixaria, e a peixaria não deu certo, foi mais prejuízo para ele que qualquer outra coisa, e aquilo estava conduzindo ele, pelo que parece, ele não estava indo bem no casamento também. E enquanto nós estávamos ali naquela casa falando, tentando reanimá-lo, falar, rapaz, que é isso? Ele tinha duas meninas, um menino, 3 filhos. A esposa dele chegou, mas parece que a esposa também não estava nem aí se ele ia morrer ou não ia morrer, não estava ligando muito não. Foi, pelo menos a aparência que deu foi essa. Mas foi interessante aquela experiência. Bem perto de mim eu vi essa situação de alguém querer de fato chegar ao ponto de executar, se pendurar numa corda para querer tirar a própria vida. Então, irmãos, isso é algo que está aí, está acontecendo. Pode ser que a gente não ouça falar perto de nós, talvez, graças a Deus, continue assim, em nome de Jesus, mas que tem pessoas que podem estar carregando esse tipo de sentimento, é bem provável que sim. E eu trouxe aqui um banner que eu ia colocar aqui no telão, mas eu vou ler aqui para os irmãos, sobre mitos e verdades sobre a questão do suicídio. Mandei até para o pastor Guilherme aqui. Por exemplo, mito sobre a questão do suicídio. Qual o mito e as verdades? Primeiro mito: pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. O cara só está falando. Olha, isso é mito ou é verdade? A verdade é a seguinte, que a maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato. Então quem fala em suicidar-se, quem comenta sobre essa questão, pode sim vir a essa probabilidade de querer tirar a própria vida. Então, se você tem conhecido alguém que tem pensado dessa forma, tenta ajudar essa pessoa de alguma maneira, porque pode sim ser que essa pessoa chegue ao ato. Outra é essa clínica, essa aqui é de uma clínica, a Clínica dos IPs, que é uma clínica de atendimento psicológico, que trata pessoas com essas debilidades. Outro mito: a maioria dos suicídios acontecem repentinamente, sem aviso. Isso é mito. A verdade é que a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos de comportamentos ou por sinais discretos, através de comportamento ou verbais. Então, ou comportamental ou verbalmente, alguém sempre dá sinais de que pode tomar esse tipo de atitude de querer tirar a própria vida. Outro mito: alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Isso é mito. A verdade é que a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. E eu acredito, irmãos, como Deus colocou o dom da vida em nós, que em ocasiões normais, ninguém, irmãos, quer de fato tirar a própria vida. Mas a pessoa muitas vezes se vê fechada ali numa circunstância, numa situação, num beco sem saída, que ela não consegue enxergar outra possibilidade que não seja, por fim, a própria vida. Mas não é que a pessoa de fato quer isso. Pode ser que essa opinião mude. Se houver uma intervenção, se houver alguém que dê uma palavra, se houver alguém que fale sobre o assunto, se houver alguém que comente sobre essa situação. Aqui tem um mito aqui, conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Irmãos, é exatamente o contrário. Às vezes nós temos assuntos que a gente considera eles como assuntos proibidos. Não podemos falar sobre isso, porque se falarmos sobre isso, podemos encorajar alguém a fazer. Não, o objetivo nunca foi esse. Quando você fala sobre uma situação, quando você conversa com a pessoa, no objetivo de ajudá-la, de orientá-la, você não quer influenciá-la a tomar essa atitude, pelo contrário, você quer ajudá-la a fazer diferente. Então, não encoraja. A verdade é o que então? Que o mito é que conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato. A verdade é que, olha só, conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha oportunidade de obter ajuda. Então, quando você chega e fala abertamente com a pessoa sobre a situação, você está abrindo precedente para que a pessoa possa abrir o quê? O coração dela e expressar o que ela está sentindo, o que ela está carregando dentro dela.
Então você está dando uma possibilidade, você está tocando no assunto e dando chances dela poder chegar e falar: olha, a minha situação é essa. Isso aí que você está falando, olha, parece até que você está falando para mim. O feedback que nós queremos é esse. Se alguém tem pensado nisso, se alguém muitas vezes fica ali com medo até de tocar na palavra suicídio, é um fato, é uma realidade. Temos que falar sobre o assunto. Ora, tem uma campanha do governo, Setembro Amarelo está aí. E por que nós vamos nos acovardar? E cá entre nós podemos ajudar muito mais as pessoas com aquilo que nós temos, que é a nossa fé. E com a palavra de quem? De Deus. Se a nossa fé, a nossa esperança, a palavra de Deus não puder ajudar a pessoa que se encontra na situação, quem vai poder ajudar, irmãos? Eu sei que os psicólogos fazem um excelente trabalho, os psicanalistas, glória a Deus, os psiquiatras, mas nós também podemos ajudar. Diga comigo, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Outro mito: somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Ah, se essa pessoa tirou a própria vida, é porque ela não batia bem na cabeça. Se essa pessoa teve coragem de pôr em prática esse ato, é porque essa pessoa já está na lelé da cuca. A verdade, irmãos, é que o comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável, independente da existência de transtornos mentais. Então, independente da pessoa ter ou não transtornos mentais, aliás, para a gente levar bem em questão, considerar bem esse fato, a pessoa precisa estar bem sã, ela precisa estar bem consciente para chegar à conclusão de que deve tirar a própria vida. Não é uma pessoa perturbada, não é uma pessoa com deficiência mental que vai chegar a essa conclusão. Mas uma pessoa que parou, que pensou, que procurou saídas do jeito dela, não encontrou, e ela supõe, a suposição dela é que ela deve chegar a esse fim, a essa atitude. E não é dessa forma que a gente quer que seja. Por isso estamos aqui falando desse assunto, tocando nessa questão. Outro fato aqui, outro mito: suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. A pior coisa que a gente pode chegar para uma pessoa que está com esse tipo de pensamento é chamar ela de covarde. Você quer se matar porque você é covarde, você quer tirar a tua vida porque você é covarde. Você está incorreto, você está fazendo o contrário, você não está ajudando. Chamar alguém de covarde, querendo tirar a própria vida, é covardia, é falta de coragem, é falta de Deus no coração, irmãos. Tem questões que não se trata só de uma questão de espiritualidade, de fé. Às vezes a pessoa precisa ser acolhida, ajudada, orientada, aconselhada. Às vezes a pessoa só precisa ter ali um espaço para poder abrir o coração dela e conversar aquilo que está dentro dela. A verdade então aqui é o quê? Que o suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. A pessoa parou de enxergar alternativas. Mas quem é que crê, irmãos, que pela palavra de Deus, pela nossa fé, pela esperança que carregamos, quem quer que sempre há uma alternativa, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, esses são fatos, são mitos e verdades sobre a questão do suicídio. É claro que esse carcereiro, a única coisa que ele tinha ali naquele momento era aquela suposição, e ele supôs que não havia outra coisa a fazer senão tirar a própria vida. E eu quero falar sobre isso, irmãos. Cuidado com aquilo que você supõe. Fala para essa pessoa do seu lado aí: cuidado com aquilo que você supõe. Suposição não é verdade, irmãos. Suposição não é fato. Ah, pastor, eu suponho que a coisa vai piorar. Que base você tem para dizer isso? Eu suponho que as coisas não vão melhorar. Ah, eu suponho que daqui para pior. Que suposição, que fato você tem? Que base você tem? Da mesma forma que pode piorar, irmãos, pelo Deus que nós temos, pelas promessas que nós temos, também pode melhorar, irmãos. Então cuidado com aquilo que você está supondo. Eu estudando um pouquinho sobre essa questão da suposição, a gente vê, por exemplo, como isso atinge as pessoas. Por exemplo, até na questão dos relacionamentos. Tem gente que por causa de um olhar que alguém dá para ela, supõe que está sendo desprezada, que está sendo desmerecida, que está sendo diminuída por conta de um olhar que alguém deu para ela. Então a pessoa cria aquela suposição, cria aquela conclusão precipitada e com base naquilo pode chegar até o ponto de querer tirar a própria vida, como esse carcereiro aqui.
Ele foi lá pegar da espada. E ele estava agora pegando o 99, eu achei muito interessante, que eu estava lá chateado com o carro, que não conseguia abrir o bendito do capô do carro. Eu fiquei meio nervoso ali, falei, poxa, vai me atrapalhar, vou chegar atrasado. Mas o rapaz falou comigo uma frase, ele falou, Deus faz além, Deus faz além. E a grande questão das suposições é exatamente o quê? Não nos deixar enxergar além do que está diante dos nossos olhos. A gente só vê o que está ali. A suposição é com base no que está diante dos olhos. Mas a palavra fala que Deus não nos chamou para viver, irmãos. Aí eu vou pelo caminho da fé. Deus não nos chamou para viver pela vista, mas pela fé. Não andamos por vista, andamos por fé. Andamos por fé. Não importa que os nossos olhos vejam. O que importa é a fé que nós temos no Deus que nós servimos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, antes de você tomar atitudes pautado em suposições, pense que você primeiro deve fundamentar as suas atitudes em 3 coisas. Eu vou citar 3. A pessoa que supõe que ela tem que morrer, a pessoa que supõe que tem que tirar a própria vida, a pessoa que supõe que o único caminho que ela tem, que a única alternativa que ela tem é o suicídio, ela está esquecendo de algumas coisas. E do que é que ela esquece? Primeiro, Jeremias 29, versículo 11. Vá comigo lá, por favor. Jeremias 29, 11, diz assim a palavra de Deus. A pessoa que supõe que o melhor caminho é se suicidar, a pessoa que supõe que o melhor caminho é tirar a própria vida, do que ela esquece? Jeremias 29, 11, diz assim a palavra de Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, nós temos que levar em conta os pensamentos de Deus para nós. Diga comigo, Deus pensa coisas tremendas para mim. Deus pensa coisas tremendas para você que está aí do meu lado. Deus pensa coisas tremendas para a nossa família, irmãos. Deus pensa paz para nós. Deus pensa vitória para nós. Deus pensa milagres para nós. Deus pensa bênçãos para você. Deus pensa um outro lado. Tem um outro lado. Nós vamos cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus não está pensando na nossa morte, Deus pensa na nossa vida, Deus pensa a vida para nós. Diga comigo, Deus pensa a vida para mim. Deus não pensa a morte para nós, irmãos, Deus pensa a vida. Por isso que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Não esquece, irmão, Deus pensa a vida para nós. Deus pensa vitórias para nós, Deus pensa paz para nós. Pastor, mas eu estou numa guerra, eu estou numa aflição, eu estou numa tribulação, eu não tenho paz diante de mim. Deus está pensando paz para você. Pastor, mas a coisa está indo de mal a pior. Deus está pensando bem para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está pensando te dar o fim que você deseja, e Ele sabe que no fundo do teu coração, o fim que você deseja não é a morte, mas é a vida livre dessas dificuldades que você tem vivido. E quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabe que é isso que você deseja, porque de fato ninguém deseja morrer. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, vida eterna. Então para isso que Deus te criou, para viver. Deus nos criou para a vida. Deus pensa a vida para mim, Deus pensa a vida para você. Então não ignore os pensamentos de Deus para você. Quando vier aquela vontade, quando o inimigo, vamos espiritualizar nessa questão, porque o diabo está aí para roubar, matar e destruir. O ladrão não veio senão para isso. Então quando vier, o inimigo de alguma forma conseguir lançar essa seta na tua mente e fazer você pensar, melhor me é morrer do que viver, ele está repreendido em nome de Jesus, porque o que Deus pensa para a minha vida, o que Deus pensa para a minha vitória, o que Deus pensa para a minha bênção, quem crê, diga glória a Deus. O que Deus pensa para mim é uma mudança nessa situação. O que Deus pensa para mim é uma melhora nesse quadro. É isso que Deus está pensando para nós. É fato que de vez em quando algumas coisas que a gente não quer acontecem. Faz parte da vida. Eu falava aqui no domingo de manhã sobre um costume que nós temos de dizer para as pessoas: vai dar tudo certo. Hoje eu estou preferindo dizer: Deus está no controle. Mas eu não vou deixar de profetizar os pensamentos de Deus, não. Porque o pensamento de Deus para nós é paz.
O pensamento de Deus para nós é vida. Ah, mas morreu. Mas o pensamento de Deus não muda, é vida. Ah, mas perdeu. O pensamento de Deus é vitória. Mas sei lá, foi derrotado. Mas o pensamento de Deus não muda, é vitória. Ah, mas está falido, não conseguiu nada. Mas o pensamento de Deus é que vai conseguir, é que vai chegar lá. Mas está dando tudo errado. Mas o pensamento de Deus não muda. E é isso que a gente tem que se apegar a isso. Então não ignore os pensamentos de Deus para a tua vida, não ignore os pensamentos de Deus para a tua família, não ignore os pensamentos de Deus para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Repete comigo, não vou ignorar os pensamentos de Deus para mim. Por circunstância nenhuma, não faça isso. Segunda coisa que alguns ignoram, quando agem pautados em suposições, e pautados em suposições pensam até tirar a própria vida, a pessoa ignora o que é o cuidado de Deus. Diga comigo, eu sirvo a Deus que cuida de mim. Irmãos, e Ele não permitirá um agravo que você não possa suportar. Ele não permitirá uma dificuldade que você não tenha estruturas emocionais, psicológicas para aguentar. Ele não colocará um peso nas tuas costas que você não possa carregar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus é maluco, irmãos. 1 Coríntios, capítulo número 10, por favor, abra conosco. Deus não nos permitirá ser agravados. Deus não nos permitirá uma angústia, uma aflição, uma dor que nós não possamos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, diz assim, essa palavra é linda, irmãos, essa palavra é linda. Olha que coisa tremenda que o apóstolo Paulo nos disse. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação, problema, luta, dificuldade, provação, aperto, angústia, aflição, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e quem crê que Ele é fiel, diga glória a Deus. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados, tentados, angustiados, afligidos, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com a angústia, com a aflição, com o problema, com a luta, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diga comigo, eu posso suportar. Irmãos, nós podemos suportar. Nós podemos suportar, meu pastor. Pastor, mas está difícil, não aguento. Quando matar? Não, calma aí. Deus não te dá um peso que você não pode carregar. Deus não te dá uma luta que você não possa vencer. Deus não te dá uma angústia, uma dor que você não possa superar. Pastor, mas olha a situação na qual eu me encontro agora. Olha aí, as portas se fecharam, eu fali, a empresa faliu, vou matar todo mundo, vou matar eu, vou me matar e vou matar minha família. Aconteceu na Barra da Tijuca um tempo atrás. Um empresário matou as filhas, depois matou a esposa, se matou. E essa não é a primeira história. Na época da crise dos bancos lá nos Estados Unidos, na Europa, teve empresários deitando em linhas de trem, sendo atropelados por trens. Gente que não conseguia enxergar, que supôs que a vida tinha chegado ao fim por causa de uma falência, que supôs que a vida tinha chegado ao fim por causa de um problema, que supôs que a vida tinha chegado ao fim porque perdeu um ente querido, porque perdeu um familiar, porque perdeu um filho, porque perdeu um cônjuge. A minha vida chegou ao fim, vou morrer. Não estou pensando. Deus não nos dá uma carga, um fardo, uma angústia, uma aflição que nós não possamos suportar. Ele vai dar um livramento, porque Ele é fiel. Deus é maluco, Deus não é sábio masoquista. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Você tem força para suportar essa situação. Você tem força para sair desse problema. Você tem força para dar a volta por cima. Diga comigo, eu tenho a força. Eita, cheio de rimei. Nós temos a força de Deus, irmãos. O Deus da força, como canta na Altares. Nós temos a força de Deus. Por que então se amedrontar e ir por esse caminho? Não, calma. Tranquilize o teu coração, tem saída. Não ignore o cuidado de Deus, não ignore a fidelidade de Deus, não ignore o livramento de Deus, não ignore o amor de Deus, porque nós servimos a um Deus que nos ama, e quem que acredita no amor desse Deus, diga glória a Deus. Ele te ama, meu irmão, Ele te ama, Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama e não quer ver você ir por esse caminho, de achar que a solução é você tirar a tua própria vida. E uma outra coisa que nós não podemos ignorar,
e que muitos acabam ignorando quando supõem que determinadas dificuldades vão fazê-lo ir pelo caminho da morte, do fim da vida. Vou morrer porque olha o que aconteceu. Tem muita gente que ignora, sabe o quê? As experiências anteriores que você já viveu e que você já superou. Irmãos, a gente tem sempre que trazer memória. Jeremias disse: quero trazer a memória só o que pode me dar a esperança. A nossa igreja está caminhando para 19 anos. Quantas dificuldades o senhor já não passou, meu pastor? E o senhor já superou? Pode ter certeza que o senhor vai superar todas as demais que vierem. Fique tranquilo. Porque Deus é o dono dessa obra, irmãos. Para a glória dele, estamos aqui. Quem comemora 19, comemora 20. Quem comemora 20, comemora 21, 22, 23, 24, 25, 30. Até Jesus voltar, irmãos. Lembre-se das experiências anteriores que provavelmente foram bem mais desafiadoras que as atuais. Pegaram Davi e colocaram ele diante de um gigante e disseram para ele: contra este gigante não poderás pelejar, porque ele é experiente de guerra, rapaz. Você vai querer encarar um gigante desse aí, 1 Samuel 17, 33 ou 36. Você vai querer encarar esse gigante, olha o tamanho dele. Como é que você vai querer bater de frente com um homem que é experiente na guerra, que é gigante, que tem uma estrutura dessa aí? Estamos diante de gigantes, meu pastor, nesse tempo. Os gigantes estão aí. E tem pessoas que quando veem gigantes se desesperam e querem morrer. Pastor, mas eu estou diante de um gigante aí que eu vou te falar, viu? É um gigante que não dá, pastor, não tem como. A crise, a pandemia levantou alguns gigantes diante de nós. A pandemia colocou gigantes diante de nós. E por causa desses gigantes, a gente supõe que não vai conseguir avançar. Por causa desses gigantes que estão lá parados, né, com um escudo e com lança olhando para nós, não vai dar para passar por ele, não. Só que lembre-se das experiências anteriores que você já teve com Deus. Lembre-se dos livramentos de outrora. Lembre-se das lutas que você já enfrentou e venceu. Lembre-se de outras dificuldades que você teve que talvez foram bem piores que as que você está vivendo hoje e você superou para chegar até aqui. Como foi cantado aqui pela nossa irmã. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha o que diz aqui 1 Samuel 17, 33. Para a gente ir aqui já para o caminho de encerramento dessa palavra. 1 Samuel 17, 33. Sei que o texto é conhecido de cor e salteado, mas mesmo assim vamos ler. Porém, Saul disse a Davi: contra um filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, ele é guerreiro pela sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando viu um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e feri e matei. Lembrando que Davi está falando aqui de quê? De uma circunstância na qual ele tinha muito menos estruturas à sua disposição, muito menos habilidades. Ele estava detrás da malhada, cuidando das ovelhas do seu pai, abandonado lá no meio do campo, sozinho, entre aspas, ele estava com Deus, compondo salmos, adorando o Senhor. Mas quando vem aquele urso e aquele leão, no versículo de número 37, Davi diz, né? Aliás, 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este circunciso filisteu será como um deles, por quanto afrontou os exércitos do Deus vive. Lá vai Davi, epa, se Deus fez comigo lá, não vai fazer agora? Deus não mudou, irmãos. Deus continua o mesmo. Então não ignore as experiências anteriores, as dificuldades anteriores que você já venceu, as lutas anteriores que você já venceu, as provações que você já venceu, as lutas que você já teve, que você superou. Quem está entendendo aí? Diga glória a Deus. Então, irmãos, não ignore que o Deus que você serve não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que te usou ontem te usa hoje. O Deus que abriu a porta é o Deus que mantém a porta aberta. Ele não muda, ele continua sendo Deus. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. Então, que antes de você criar essa suposição de achar que o melhor caminho é tirar a tua própria vida com base numa suposição, numa conclusão precipitada, numa base sem base, porque não tem base essa base que você criou, coisa da sua mente. Você criou esse mundo, né, que você considera intransponível. Você criou esse gigante que você acha que é invencível. Você criou essa problemática que você acha que é insuperável. Antes de fazer isso, lembre-se, Deus tem algo
tremendo para a minha vida. Deus tem pensado coisas tremendas para a minha vida. Deus continua cuidando de mim. Deus vai me livrar. Deus é fiel. Ele vai me ajudar a suportar o que eu estou passando. E eu vou conseguir chegar onde Ele quer que eu chegue. O que eu já vivi lá atrás. Ora, se Deus fez lá, não vai fazer agora. Deus não mudou. E eu coloquei aqui algumas coisas que Deus foi ministrando no meu coração para a gente concluir essa palavra. Porque quando a gente age dessa forma, quando a gente deixa as suposições de lado, sabe o que a gente consegue fazer? A gente consegue enxergar o que Deus está fazendo por trás de tudo que está acontecendo. Diga comigo, quando eu deixo as suposições, eu enxergo. De verdade, aí você enxerga de fato o que tem que enxergar. Quando você deixa as suposições, você vai enxergar de fato o que Deus está fazendo por trás de tudo que está acontecendo diante dos seus olhos. Quando aquele carcereiro deixou as suposições, os olhos dele foram abertos. Ele enxergou o que estava acontecendo dentro daquela cela, o que estava acontecendo ali naquele cárcere. Mas ele teve que deixar as suposições de lado. Aí ele passou a enxergar de fato que ali ia acontecer um grande milagre. Que o que estava acontecendo ali era o mover de Deus. Ei, Deus está fazendo um mover, pastor Guilherme. Deus está fazendo um mover na tua vida, meu irmão. Isso é mover de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Ei, é o mover de Deus, irmãos. Deus está movendo, Deus está agitando, Deus está trabalhando. A gente não está vendo, a gente só olha e vê dificuldade, mas Deus está por trás desse negócio. Quem crê nisso, diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quando ele deixou a suposição errada, ele viu o que Deus estava fazendo de fato ali. Teve luz, deram luz para ele. Outra coisa, quando a gente abandona as suposições, a gente conquista coisas, irmãos, que a gente jamais conquistaria. A gente chega a condições que a gente jamais chegaria. Poxa, eu sou testemunha viva para falar disso. Quantas suposições eu fiz? Mas eu abri mão delas para acreditar naquilo que Deus estava fazendo além dos meus olhos. E quanta coisa Deus faz a gente conquistar, quantas experiências Deus faz a gente alcançar, Deus faz a gente viver, quando a gente abandona as suposições erradas. Fala para essa pessoa do céu assim: Deus tem experiências que você nem imagina para você. Seja profeta para essa pessoa. Eu estou sendo profeta para a tua vida. Deus tem experiências para você que você nem imagina. Nem imagina. Nem imagina. Nem imagina. E por último, quando deixamos as suposições de lado, nós nos transformamos em canal da manifestação das coisas boas que Deus tem para nós e para a nossa família. Diga comigo, eu sou um canal. Você é um canal. Deixa essas suposições de lado. E você vai ver Deus manifestando através de você coisas tremendas, que não vão ser bênçãos só para você, mas para todos os que estiverem ao teu redor, para todos os que estiverem ao alcance da tua voz, para todos os que estiverem perto de você, porque é isso que vai acontecer com esse carcereiro. Para a gente finalizar, vamos lá novamente, eu concluo aqui, Atos 16, tudo isso é o que vai ser realizado na vida desse carcereiro, irmãos. Tudo isso, Atos 16, versículo de número 27. Tudo isso é o que vai acontecer na vida desse homem. Quando ele deixa a suposição de lado. E quando foi que ele deixou aquela suposição de lado? Quando ele ouviu a voz. Você está ouvindo aí nessa noite. Você vai ouvir aqui nas quartas-feiras. O que ele ouviu? Versículo 28. O que vai fazer ele abrir mão das suposições, daquelas conclusões precipitadas que queriam fazê-lo tirar a própria vida? Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, brada aí. Não vou. Não, o negócio de Deus não é com morte, o negócio de Deus é com a... Fala, Deus tem vida. Deus tem vida. Não, brada aí, alta voz, vamos lá. Deus tem vida! Deus tem vida! Deus tem vida, irmãos! Deus tem vitória! Deus tem mudança! Deus tem milagre, irmãos! Aleluia! Não é fim, não, é continuidade, é um processo. Deus tem vida! Deus tem vida! Pessoal, você gritar, chegar em cima do prédio mais alto, eu ouvi uma história assim, lá do alto, Deus falou para um rapaz, sobe lá em cima e grita: Deus tem vida! Aí tinha alguém querendo se matar, e ouviu aquela voz. Acho que foi mais ou menos essa história, não sei se eu estou inventando. E o cara que queria se matar, ficou ouvindo aquela voz: Deus tem vida! E ele querendo se matar, ele querendo se jogar do prédio. Ele não se jogou, porque ele ouviu que Deus tem vida.
Às vezes precisa bradar, irmãos, dizer para alguém: Deus tem vida. Ele ouviu a voz, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, e nós temos luz para dar. Quem crê, diga glória a Deus. Nós somos da luz, você é da luz, você tem luz para dar. Nós, como servos de Deus, temos luz para dar para aqueles que estão em trevas. Entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, porque a pessoa que está pautada em suposições, ela está na escuridão, ela está sem luz. Ela não está enxergando, precisa de luz essa pessoa, e nós estamos dando luz através dessa palavra. Versículo de número 30, depois trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. Assim que foi ele batizado, e todos os seus, e foi levando-os para a sua própria casa. Não foi a bênção, não foi só para ele, mas foi para a sua casa. Depois a mesa, com todos os seus, com a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oh glória! Quem crê que Deus tem uma grande alegria para nós também, diga glória a Deus. Deus tem grande alegria para você que está querendo tirar a tua vida. Não mata, se mata não. Deus tem grande alegria para você. Tira a tua vida, mas Deus tem grande alegria. Deus tem grande alegria para nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, irmãos, com grande alegria. Deus tem grandes alegrias para nós. Se alegra. Deus é contigo. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Pastor, por favor, tome aqui o microfone. Ore por nós. Sou o nosso pastor. Feche os teus olhos, irmãos. Essa é a palavra que Deus tem pedido que trouxesse no seu coração nessa noite. Aleluia. Deus tremendamente falou nesta casa, nesta noite. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua presença, pela tua voz aqui neste lugar, meu Pai. Senhor, meu Deus, vidas, Senhor, importam. Pessoas, ó Pai, famílias, ó Pai, Senhor, que choram, ó Pai. Senhor, mas nós cremos que esta noite, ó Pai, Senhor, muitas sortes foram mudadas, ó Pai. Senhor, porque muitas, Senhor, bênçãos foram derramadas, ó Pai, através da tua verdade, através da tua palavra, meu Deus. Senhor, vai abençoando agora, Senhor, vai tirando, Senhor, todo espírito, ó Pai, todo espírito contrário, espírito de decepção, angústia, depressão, ó Pai. Senhor, mau pensamento, mau agouro, ó Pai. Senhor, meu Deus, vai tirando todas as coisas, ó Pai, Senhor, que o inimigo tem usado para potencializar, ó Pai, a tristeza, a amargura, o desejo de morte, ó Pai. Senhor, meu Deus, opera, Senhor, segundo a tua eficácia, segundo a tua glória, segundo o teu Espírito, ó Pai. Senhor, vai entrando agora em cada coração, em cada vida, em cada mente, em cada pensamento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor vai restaurando sonhos, vai restaurando a visão, vai restaurando a vontade, ó Pai, de conquistar, de vencer, dia a dia, Senhor, semana a semana, mês a mês, ano, ó Pai. Senhor, mas que não venhamos perder, ó Pai, a força, a coragem para vencer, para triunfar, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor,